Se você olhar na frente do seu boletim, você vai ver que eu mencionei uma palavra de Agostinho, um dos pais da igreja, lá por volta do ano 430 em diante, que disse uma coisa muito importante. Eu pretendia pregar sobre isso, eu me preparei para pregar sobre isso, mas o Senhor me deu outra palavra, e eu fiquei em dúvida, e eu disse, mas Senhor, Deus disse para eu pregar o Salmo 23, e eu falei, mas Senhor, pregar o Salmo 23, é tão conhecido, e eu falei, será que eu estou entendendo Deus falar, ou é uma coisa minha mesmo? Vou orar mais. E eu orei, e Deus disse, é o Salmo 23, eu ainda fiquei assim, ansioso, falei, mas será que é mesmo o Salmo 23? Todo mundo conhece, todo mundo já sabe, é até constrangedor pregar sobre um salmo tão conhecido. Resumindo, 3 vezes eu fui à presença de Deus, e Deus disse, é o Salmo 23. Mas eu entendi o que, meus irmãos? O Salmo 23 fala do bom pastor. O Senhor Deus é o nosso pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E eu entendi que eu estou aqui para ministrar para o rebanho de Deus, e não para os membros da igreja simplesmente. Então, o dono desse rebanho, o pastor amado desse rebanho, o pastor que deu a vida por esse rebanho, requereu de mim que falasse dele como o pastor. Quem tem o Senhor como pastor, não tem falta de nada. Vamos ler isso juntos? Quem tem o Senhor como pastor, não tem falta de nada, inclusive de problemas. Não é verdade? O Salmo fala de problemas, fala de lutas, mas o ponto não está aí. O ponto está em quem tem o Senhor, estará amparado. O propósito dessa palavra é nos dar segurança, irmãos. É Deus nos dizer, olha, não tema, não fique com medo, não se apavore. Eu sou o Senhor teu Deus, eu que te tomo pela tua mão direita, eu que te estabeleço, eu que firmo os teus pés. Não tenha medo. O propósito dessa palavra é comunicar ao teu coração, ovelha do Senhor, que está abatido, cansado, decepcionado, você que está sem orientação, você que está no fio da navalha, você que está na beira do precipício, tem de saber da própria boca de Deus, na palavra de Deus, que você não deve temer, porque quem tem o Senhor como pastor, não tem falta de nada. Quero ouvir os homens dizendo isso aí. Quem tem o Senhor como pastor, não tem falta de nada. As mulheres. Eu quero dizer para você que está em casa, nos vendo pela televisão agora, que Deus está dizendo a você, que se você fizer de Deus, do Senhor Jesus, o seu pastor, se você aceitar o convite dele para ir para o seu redil, para ser sua ovelha, você terá toda a provisão, todo o recurso, toda a atenção. Você experimentará o profundo amor do Senhor Jesus por você. Então você que está em casa me vendo agora, está vendo aqui esse culto na Primeira Igreja Batista, nós cantamos, nós louvamos, nós adoramos o Senhor, e Ele está nos dizendo a nós e a você que está em casa, que se você fizer do Senhor o seu pastor, de fato você vai experimentar os sonhos da sua vida. Os problemas, as tribulações que tão de perto nos apertam, nos sufocam, não são de modo algum empecilho para o agir de Deus, para que a potente mão de Deus estabeleça as coisas na sua vida. Seja você homem e mulher, você casado ou solteiro, você que perdeu a sua família, você que está enlutado, você que está diante de um grande problema financeiro, eu quero desafiar você a entender que Jesus quer ser o seu pastor, e então você não terá falta de nada. Essa imagem que vemos aí mostra um lugar muito tranquilo, bonito, gostoso e um rebanho. E eu quero perguntar, quantas pessoas que estão aqui neste salão hoje já são ovelhas do pastor, o Senhor Jesus? Levante a mão. Glórias a Deus. E você em casa, meu amigo, amiga, quando eu pergunto isso, você se identifica com essa pergunta? Você diz, claro, eu também sou? Ou você tem dúvidas? A palavra de Deus é para você
abrir mão de preconceito, de medo, de temor, para receber uma palavra para o seu coração. Jesus quer ser o seu Senhor, o seu Salvador, o seu pastor. O Salmo 23 é o salmo mais conhecido na face da terra. É o salmo mais lido na beirada das camas nos hospitais, nos leitos onde as pessoas estão sem esperança, onde elas estão ansiosos por um diagnóstico ou por um prognóstico, estão ansiosas por uma resposta. E no hospital é muito interessante, a pessoa fica olhando para cima. Além do teto, além da lâmpada, dos detalhes do quarto, há um Deus que quer falar ao seu coração e quer mudar a sua vida. E Ele quer se revelar para você nesta hora. Talvez você esteja vendo esse programa de dia ou de noite, não sei, mas Deus quer falar com você. Vamos ler juntos o texto bíblico. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Lê comigo, igreja. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Aplauda a palavra do Senhor. Palavra escolhida para você. Palavra de afago. Palavra cheia de afeto, de amor, de carinho, que Deus reservou para você hoje. O que nós aprendemos então é que Deus tem muito interesse na nossa vida. Quando nós falamos da caminhada de cada pessoa, nós sabemos que há momentos tão difíceis em que a gente não vê saída. Há momentos tão terríveis em que as pessoas pensam em tirar cabo da própria vida, dar cabo da própria vida. E eu não sei, eu estou muito incomodado pelo fato de eu ter tentado trazer uma outra palavra e Deus ter insistido tanto para eu trazer este recado. É porque certamente Ele conhece o coração das ovelhas, Ele conhece o seu coração e Ele trouxe essa palavra para você. Então fique ligado, fique atento, Deus vai falar com você essa noite. 3 razões que nós vemos neste salmo escrito pelo rei Davi, nós vamos destacar. O rei Davi foi, antes de ser rei, um jovem pastor de ovelhas. Então, as palavras, a poesia desta peça poética, na verdade, vem de um homem conhecedor das ovelhas. A ovelha é um animal que não tem presa, que não tem garras, que não sabe lutar e sequer se defender. A ovelha é usada pelo Senhor Deus na sua palavra para ilustrar a sua vida e a minha vida. Gente que precisa ser cuidada, gente que não vai dar conta sozinha de fazer o suficiente para a sua própria defesa. Então, este pastor amado, esse jovem pastor, ele fala como se ele também agora fosse ovelha. Ele que cuidou de ovelhas na sua humanidade, fala agora do supremo pastor que é Deus. No Novo Testamento, no capítulo 10 do livro de João, o Evangelho, Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então, toda vez que nós falarmos de Deus ou de Jesus, nós estamos falando de toda a provisão, todo o recurso da divindade por você. O Pai, o Filho e o Espírito Santo comparecem de igual maneira
para cuidar da sua vida. 3 razões muito importantes pelas quais o salmista Davi fala de Deus como o supremo pastor, o bom pastor, aquele pastor que não falha, e quem o tem não terá falta de nada. A primeira razão é porque esse pastor é especial. Especial porque é divino. Deus é onisciente, conhece você. Ah, como Ele conhece. Tem pessoas que têm vidas ocultas. Tem pessoas que passam 10, 20, 30, 40 anos, 50 ou mais, e na cena da morte, chamam alguém e dizem: olha, eu preciso abrir. Há um segredo. Pessoas têm calabouços na alma, e elas próprias estão presas, estão amarradas, estão trancadas, sofrendo. Mas eu queria dizer para você que o seu sofrimento não é oculto para esse pastor divino. Ele sabe tudo sobre você. Por isso é que é demais ser cuidado por esse pastor. Ele é onisciente. Ele também é onipresente. Você se lembra de um jovem chamado Daniel, que por sua fidelidade a Deus foi lançado na cova dos leões, e os leões não lhe fizeram nada, porque ele é a ovelha do supremo pastor, aquele que é onipresente e fechou a boca dos leões. Aplauda a igreja, esse Deus grandão, aplauda mesmo, com força, com vontade, porque esse é o nosso pastor onipresente. 3 jovens, por causa da sua fidelidade a Deus, Sadraque, Mesaque e Abdenego, por não se curvarem diante da estátua do rei que Nabucodonosor havia levantado, foram lançados numa fornalha, e ela foi aquecida 7 vezes, a ponto de aqueles que os lançaram nessa fornalha morrerem, tamanho calor do bafo daquele fogo. Pois o que aconteceu? No dia seguinte o rei, logo pela manhã, correu para olhar aquela fornalha, e o que ele viu lá? 4 pessoas, e ele pergunta: mas nós não lançamos 3, como é que tem 4? E ele se dá conta de que havia mais alguém ali. Era Jesus caminhando com aqueles jovens na fornalha, e ela não teve poder algum sobre eles. O calçado deles não se poeu, a roupa não cheirou sequer, nada fez o fogo, a fornalha aquecida 7 vezes contra aqueles jovens. E diz o Nabucodonosor, que não conhecia ainda completamente o Deus revelado, disse: é semelhante ao filho dos deuses. E a palavra diz, nós sabemos muito, era Deus presente ali com eles. Aplauda a igreja. Esse é o Deus que mandou um recado para você que está em casa, dizendo: eu sou o bom pastor, eu dei a minha vida por você, vem para casa, vem para mim. É um pastor divino, sem limitações, e nós poderíamos passar a noite, dias, semanas, falando aqui desse Deus maravilhoso. Mas o texto diz: o Senhor é o meu pastor, é um pastor pessoal. Isso é incrível, não é, gente? Isso é maravilhoso. Por quê? Porque, embora ele seja também o seu pastor, eu posso chamá-lo de meu, é o meu pastor. Há uma relação muito linda, muito afetuosa, muito gostosa. Eu me curvo e sou aceito por ele. E ele disse em João 10, eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem e eu conheço cada uma delas. Elas ouvem a minha voz e sabem que sou eu. Ah, que coisa maravilhosa. Quando eu me prostro como ovelha no meu quarto ou em qualquer outro lugar, e eu choro, eu muitas vezes com desespero da alma, e eu ouço o Senhor me acalmar e falar: eu estou aqui. Eu me lembro desses dias, a Taninha, esposa do pastor Ronaldo, num determinado momento da vida dela, estava cheia de pressões, e ela ouviu o Senhor dizer: eu te amo. E tudo mudou, o seu coração mudou. Ela testemunhou, Ronaldo testemunhou aqui, nós cantamos: eu sei que Ele me ama. É uma relação pessoal. Deus não pode ser para você diferente do que Ele é para mim. Tem que ser um pastor amado
pessoal. Não permita que Deus esteja à distância. Não permita que a santidade, ou a noção que você tem da santidade de Deus e o seu pecado, te mantenha longe de Deus. Ele quer você pertinho. Por isso ele diz, vinde a mim, vinde a mim. É um pastor que convida, vinde a mim. E ele promete, e eu vou aliviar você. Eu vos aliviarei. É isso aí. É um pastor pessoal. E ele mandou eu dizer isso a você. Não deixe passar essa oportunidade. Dizer, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero te chamar de meu pastor. Eu quero ouvir o Senhor dizer, você é minha ovelha. É um pastor divino, ele é muito especial. Ele é divino, ele é pessoal e ele é presente. Sabe, ele não disse, o Senhor será o meu pastor. Nem foi o meu pastor. Não há ninguém desesperado aqui pela ausência de Deus. O Senhor é o meu pastor aqui e agora. Houve um homem na Bíblia, um profeta, que fugiu da vontade de Deus, fugiu da ordem de Deus. O nome dele é Jonas. E a história é longa, não vou falar sobre isso, mas ele foi engolido por um grande peixe. E por 3 dias e 3 noites ele ficou ali. E você imagina um homem sobreviver 3 dias no ventre de um peixe, com outros peixes mortos ali, com algas, com tudo mais. E o texto é poético, ele fala que torrentes de morte passavam por todo lado na vida dele. E ele clamou, Deus, Deus! E ali, no ventre do peixe, ele foi ouvido. É tempo presente, ou pertinho do pastor, ou se afastando do pastor, ou muito distante do pastor, saiba, ele é presente. Falando dessa presença de Deus, a Bíblia diz no Salmo 139, como é que eu me ausentarei desse Deus grandão? É impossível. Se fosse possível colocar a minha cama nas extremidades do céu, lá ele estaria. Se fosse possível fugir para as profundidades do mar, também lá ele estaria. Se eu me escondesse num lugar escuro, não adiantaria nada, porque trevas para ele são como luz do meio-dia. Aleluia, aplauda o Senhor. Não há nada que esconda a minha vida, a sua vida, o meu pecado, o seu pecado do Senhor. Tudo é luz para Ele, porque Deus é luz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é o meu pastor, e então nada me faltará. Porque Ele é um pastor especial, é divino, é pessoal, e Ele é presente. Segundo motivo, porque isso faz muito sentido na vida de Davi, aquele rei salmista, ex-pastor de ovelhas, é a provisão que ele diz das ovelhas. Interessante, ele fala de alguns itens, e são muitos outros até no próprio texto, mas ele destaca o descanso, a direção, o suprimento e a proteção. E ele começa por me fazer descansar. É interessante, irmãos, que eu tenho ouvido nesses dias, que todo mundo já no começo do ano está cansado. Quem está cansado? Levante a mão aqui. Quem está cansado? Levante a mão aqui. Tem muito pouca gente cansada, eu dou glórias a Deus por vocês. Glória a Deus, uma salva de palmas para você. Sabe por quê? Eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo, eu já estou cansado. Mas lá fora, com pessoas que ainda não tiveram esse privilégio de conhecer mais de perto, estarem mais próximas do Senhor, eu vejo cansaço. O ano vira, mas a vida fica velha. Então as pessoas estão cansadas dos problemas, das lutas, das tribulações, dos becos sem saída. E ele diz assim, me leva para pastos verdejantes, onde eu descanso. Ele me dá direção, guia-me às águas tranquilas. Ele me leva também em segurança para os vales. É interessante, irmãos, falar que a ovelha, ela tem muito medo. Por exemplo, para ela tomar água, ela vai preferir o remanso. Sabe o que é o remanso? Onde as águas estão paradinhas, onde elas não se agitam, onde não há insegurança para a ovelha. É assim que Deus faz comigo e com você. Às vezes, em momentos tão difíceis, Ele nos leva para tomar águas onde elas estão paradinhas, onde elas estão
tranquilas. Deus quer fazer isso com você ainda hoje. Se pelo contrário, você está num lugar que parece uma cachoeira de problemas, batendo em cima da sua cabeça, sem você conseguir segurar, diga: Senhor Jesus, me leva às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Ele menciona à frente: quando eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. É proteção, mas é direção. A ovelha tem curta visão. É por isso que a ovelha tem de andar pertinha do pastor. Se a ovelha deixar o pastor tomar distância, ela pode se perder. É por isso que elas andam bem próximas, agrupadinhas. E quando o salmista menciona: quando eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei, é porque onde o pastor colocava o seu pé, a ovelha também podia colocar a sua patinha. Havia segurança, mesmo que fosse na beiradinha do precipício, onde o pé do pastor esteve, ali eu estarei seguro. Eu tenho direção segura. Quantas pessoas estão tentando 1, 2, 3, 4 alternativas? Para ser feliz, alguns estão tentando nas drogas. Para ser feliz, alguns estão experimentando da sexualidade solta. Eu vou experimentar tudo que o prazer puder me oferecer. E depois caem em si, se sentem sujas, usadas, se sentem pessoas descartadas, por dentro vazias. E muitas, depois de uma experiência sexual fora do padrão de Deus, vão para uma outra para ver se há mais prazer, e vão afundando. E minhas queridas, meus queridos, eu já ouvi testemunho de gente que disse para mim assim: olha, pastor, depois de eu transar, eu olhei para a menina e tive vontade de vomitar em cima dela. E o oposto deve ser verdade, é possível. Por quê? Há uma busca, mas não há satisfação. Por quê? Caminhos de morte. A Bíblia diz: há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o fim deles é um só: caminho de morte. Por isso você precisa, mais do que uma religião, mais do que um código de pode e não pode, um código ético, você tem de andar onde andou Jesus. Ponha os seus pés onde andou Jesus. Leia no Evangelho de Mateus, por exemplo, lá a partir do capítulo 5, você vai ver as bem-aventuranças. Aquele é o padrão de vida para qualquer pessoa que quer ser muito feliz. Bem-aventurado é o homem, é assim que está. Leia o Salmo de número 1, bem-aventurado, muito feliz. Então, são direções muito claras, e as pessoas estão buscando. É a droga, é o prazer. Outros acham que é o dinheiro, outros acham que é a fama. Mas, meus amigos, tantos homens e mulheres que têm droga, prazer, dinheiro, fama, pompa, circunstâncias, estão terminando mortos, tirando a própria vida. Prova de que esses caminhos não são os caminhos pelos quais uma pessoa deva caminhar. Esse pastor tem uma provisão completa na sua direção. Ele traz suprimento, traz água, traz pasto e traz mesa. Olha que interessante: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Qual é o inimigo da ovelha? É o lobo, é o leão, aliás, o urso. Aliás, o salmista já tinha por 2 vezes livrado o seu pequeno rebanho de animais como esse, de feras, e os havia matado. E quando ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, ele está falando da própria presença, na proteção da presença do pastor. Por quê? As feras do campo, vendo alguém livrando, cuidando do rebanho, não ousa ir sobre o rebanho nesta hora, mas estão escondidos nas penhas, nas pedras, nos rochedos, esperando o momento para atacar. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O inimigo está à espreita, mas as ovelhas, quando vem projetado no chão a figura do pastor, a sombra do pastor, elas se acalmam, se aquietam e têm o seu banquete na relva, que é diferente do meu. Quando você estiver tendo inimigos, não falo de pessoas, falo de circunstâncias,
falo de vivências que estão trazendo risco à sua vida. Saiba de uma coisa: confie no Senhor, faça dele o seu pastor, pois você, mesmo diante dos inimigos, estará sendo alimentado tranquilamente e terá proteção. Que coisa maravilhosa! Essa provisão é completa, é um Deus maravilhoso. O fato muito lindo de Deus ser o meu Criador estabelece nele um atributo: ele sabe tudo sobre mim. O Criador sabe tudo da criação. Não bastasse isso, quando Deus enviou Jesus ao mundo, fez com que ele se tornasse carne, um de nós. É a encarnação de Jesus. E agora o livro de Hebreus, no Novo Testamento, vai dizer que por ter essas vivências, o Senhor Jesus passou por todas as tentações, e ele entende muito bem quem precisa de ajuda. Aplauda o Senhor, porque o Senhor Jesus entende tudo que eu e você estamos passando. A ajuda vem do Criador e vem daquele que também tornou-se um de nós. Aleluia. Quem tem o Senhor como pastor não tem falta de nada, porque o pastor é especial, porque a provisão é completa, e por último, porque o futuro é garantido. Olha só o que ele diz: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Uma outra tradução diz: para sempre. Olhe só, quem tem Jesus como pastor, tem certeza que a bondade e a misericórdia do Senhor os acompanhará diariamente, durante toda a vida. É maravilhoso saber que Deus está do meu lado. É maravilhoso saber que Ele comparece e estabelece no meu coração um lugar, um receptor de bênçãos, de bondade e de misericórdia. E Ele diz: e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quem habita não visita. Deu para entender? Eu habitarei, ele não diz, eu visitarei a casa do Senhor. É porque nós somos agora a habitação do próprio Deus, e Ele habita conosco, e nós habitamos com Ele. Aplauda o Senhor, igreja, isso é maravilhoso. Sendo eu quem sou, pecador, fui imundo, fiz muitas coisas erradas, agora que eu me arrependi dos meus pecados, entreguei a minha vida a Jesus, Ele tornou-me habitação do próprio Deus. Somos a habitação do próprio Deus. Ele habita conosco e nós habitamos nele. Eu não vou visitar a casa do Senhor, eu permanentemente estarei na casa do Senhor, aqui nesta vida, aqui nesta terra. Mas esse texto também nos projeta para o futuro, porque um dia nós iremos fechar os nossos olhos, nós morreremos, e a pergunta é: para onde iremos? Será que a nossa vida será um salto no escuro? A Bíblia diz que, crendo em Jesus, fazendo de Jesus o seu pastor, você está seguro para toda a eternidade. A Bíblia diz assim: quem tem o Filho de Deus, Jesus, o pastor, tem a vida eterna. Aleluia! Isso não depende de eu fazer as coisas certas, não depende de eu ser um bom religioso, um bom marido, uma boa esposa. Tudo isso é importante como decorrência de uma vida entregue ao Senhor, mas a senha para alguém acessar o céu de Deus e a vida plena no futuro é crer no Senhor Jesus como o seu Salvador. A Bíblia diz: quem crê, recebe; quem não crê, rejeita. Jesus foi rejeitado pelo seu povo, mas a todos quantos o receberem, Ele lhes dá a condição de serem chamados filhos de Deus. Transformam-se filhos, família, ovelhas do rebanho de Deus. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso? É lindo demais. Essa segurança é muito importante.
segurança da vida eterna. Alguns são religiosos e a gente pergunta, e o futuro? Ele fala, olha, só Deus quem sabe. Como assim? Estou fazendo a minha parte, eu estou sendo uma boa pessoa, exercitando o meu caráter, eu tento fazer tudo certinho, eu também coopero com os pobres, eu faço boas obras, então Deus é que vai ver. Sinto muito, a Bíblia diz que não há modo alternativo, eu só posso ser salvo, perdoado, pelo sacrifício que Cristo fez lá na cruz, não há outro meio. A única maneira de eu ser aceito por Deus, de eu ser recebido no aprisco de Jesus, é crendo, Senhor Jesus, como fez o ladrão na cruz, você se lembra? Jesus, de um lado um ladrão e outro, aquele que não temia a Deus, não via a sua própria situação, diz assim, se tu és o Filho de Deus, se você é o cara, como disse, como pregou e ensinou, desce dessa cruz, livra a sua cara e a nossa também. Mas o outro, do outro lado, disse, meu, cala a boca. Será que nem na hora da morte você não fecha essa sua boca? Nós estamos aqui porque merecemos. As nossas vidas, a nossa conduta nos trouxe aqui. Mas esse, que mal fez ele? Está dando a sua vida por amor. Depois de repreender o outro ladrão, disse a Jesus a linda declaração de fé. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele entendeu que estava perdido, mas queria ir para o reino. Ele entendeu que Jesus não era um moribundo morrendo como os ladrões. Ele estava ali pagando pelo pecado, e ele tinha um reino, e ele podia dar a condição de receber aquele homem no paraíso. E o Senhor Jesus, ao ouvir, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, o Senhor disse, em verdade eu te digo, que ainda hoje você estará comigo no paraíso. Aplauda, igreja, esse Jesus maravilhoso, poderoso, que tem a autoridade de vencer a morte e oferecer a vida e vida eterna. Isso é lindo. Eu estou concluindo, mas não antes de um grande alerta. Tudo que eu preguei é maravilhoso e lindo, sim ou não? Mas não vale para algumas pessoas. Não vale. Eu só compro uma casa com um documento próprio meu. Se eu me tornar procurador de alguém, o documento terá que ser legítimo para eu legitimamente representá-lo. Sim ou não? Tudo o que eu disse até agora serve muito bem e é totalmente verdade para algumas pessoas, para outras uma negação total. Como que nós ouvimos a palavra de Deus? Quem tem o Senhor como pastor não tem falta de nada. A pergunta é, você tem Jesus como pastor? Se você tiver, dê um brado de vitória, tudo isso é verdade para você. Mas se você não tem Jesus, pergunte, mas e agora, o que eu farei? Religiosos da época de Jesus, ao verem o apóstolo Pedro falar do amor, da graça de Jesus, impactados com aquela palavra, e sentindo horrores do seu próprio estado, disseram, por favor nos digam, o que é que nós faremos para obter a vida eterna? O que é que nós faremos diante desta palavra? Então, a profecia, a palavra do apóstolo Pedro foi, você pode crer e ser batizado em nome de Jesus. É isso. Se você crer no Senhor, você será uma nova pessoa. Os seus pecados serão perdoados, lançados no mar do esquecimento, e o seu nome será escrito no livro de chamada do céu. Ouviu, você que está em casa? O seu nome será escrito no livro de chamada do céu, se você entregar a sua vida a Jesus. Por quê? Caso contrário, este salmo fica assim, para quem não receber Jesus. Leia comigo, igreja. O Senhor não é o meu pastor, tudo me faltará. Ele não me faz deitar em verdes pastos,
Não me guia mansamente às águas tranquilas. Não refrigera a minha alma, nem me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu andar pelo vale da sombra da morte, temerei todo o mal, porque tu não estás comigo. A tua vara e o teu cajado não me consolam. Não preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Não unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice não transborda. Fala da alegria de um cálice transbordante para quem crê no Senhor, mas para este não. Certamente que a bondade e a misericórdia não me seguirão todos os dias da minha vida, e eu não habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que tragédia! Para quem crê no Senhor, que maravilha! Para quem não crê, que tragédia! Mas você pode hoje tomar o rumo certo, fazer a escolha certa. Eu vou pedir agora que a igreja toda feche seus olhos, e em nome de Jesus, ninguém vai sair do seu lugar, ninguém. Sabe por quê? É uma hora de interceder, é uma hora de orar, e respeitar a ação do Espírito Santo. Então, amada igreja, não se mova, entre em oração, porque o Senhor nos deu essa palavra com um propósito, de trazer de longe ovelhas que se desviaram, e estão muito próximas do abismo, e o Senhor quer chamá-las de volta. Algumas estão sendo corrigidas, têm sofrido, e serão restauradas e curadas hoje à noite. E ainda, aquelas pessoas que ouviram pela primeira vez que Jesus é pastor, que é especial, que tem uma provisão completa, e que podem garantir o seu futuro, e o Senhor vai trazê-las para o seu rebanho, para o seu redil, para o seu aprisco. Então, igreja, orando, e o pastor Ronaldo fará esse convite maravilhoso. Se você está aqui nesta noite e pode ouvir a voz do bom pastor, porque ele diz que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus está trabalhando na vida de cada um que está aqui e que precisa entregar a sua vida para Jesus. E se você não fez isso ainda, este é o dia, esta é a noite, agora é a hora. Se você quer, se você deseja, se o Espírito de Deus está falando com você e fazendo esse convite, e você ainda não teve um momento na sua vida que você disse assim: eu não quero mais controlar a minha vida, mas eu quero que Jesus a controle. Essa é a hora de você fazer a sua entrega de vida para Jesus. Você não quer fazer isso? Se você quer fazer isso, do lugar onde você está, levante a sua mão e diga que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O Espírito de Deus está falando, tem gente intercedendo por você, e aqueles que devem fazer isso farão agora. Quantos aqui querem entregar suas vidas para Jesus? Levante a sua mão e diga assim: eu quero que Jesus seja o meu Senhor, o meu pastor. Levante sua mão, quem será o primeiro a fazer isso? Deus abençoe você, Deus abençoe você. Há mais alguém além destes? Jesus quer ser o pastor da sua vida. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão. O Espírito Santo de Deus está agindo. O Espírito de Deus está agindo. Deus abençoe você. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão, diga: eu quero. Deus abençoe você. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Você está com sede e não sacia a sua sede com nada. Você tem fome de alguma coisa que você não sabe muito bem o que é e continua com essa fome. Sabe por quê? Jesus é a água, Ele é a comida, Ele que vai lhe conduzir por pastos verdejantes, é Ele quem vai refrigerar a sua alma, é Ele, é Ele. Por isso,
enquanto o Espírito de Deus está falando, você deve ouvir a voz. Levante a sua mão, nada nem ninguém pode impedir você de tomar essa decisão. Levante a sua mão e diga sim para Jesus. Há mais alguém aqui que quer fazer isso? Levante a sua mão. Há mais alguém? Há mais alguém que deseja entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Levante a sua mão, diga sim para Jesus. Há mais alguém que aqui quer fazer isso? Mas talvez ainda há alguém aqui que já se sentiu do rebanho, que já provou uma vida com Deus, mas por um motivo ou por outro se desviou. Há muitos e muitos e muitos que estão hoje sem igreja, por alguma decepção, por alguma coisa com a qual se envolveu, não queria, mas foi sendo arrastado muitas vezes, o pecado foi tomando conta, cadeias foram se formando, e você agora se considera até um afastado. Há pessoas assim, até a gente vê um índice muito grande de pessoas que estão no presídio, que diz, não, eu já conheci, mas graças a Deus a mensagem está chegando até eles. Mas não importa aonde você esteja, há outros tipos de prisão. E se você está me ouvindo pela internet ou pela TV, você por algum motivo parou para ver isso, saiba, Deus está falando com você. Volte para o rebanho, volte para o caminho, volte para a fé. Volte, é tempo de reconciliação com Deus. Se você está aqui e quer se reconciliar com Deus, levante sua mão. Há alguém que está aqui que precisa fazer isso, que precisa voltar para Jesus. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Valdir, por favor, você pode me ajudar com aquela criança? Senão ela vai cair dali. Papai e mamãe dessa criança, por favor. Se você está aqui e você está desviado, e você sente que você precisa voltar, levante a sua mão. Há alguém aqui por quem nós devamos orar? Amém. Há mais alguém aqui que se sente dizer, Deus abençoe você também, é tempo de reconciliação, é tempo de volta, amém, Deus abençoe você também. Há mais alguém aqui? Há mais alguém aqui? Quantas pessoas, glória a Deus, glória a Deus. Eu queria convidar você que levantou a sua mão, que você saísse do seu lugar. Eu quero orar por você, tanto você que entregou a sua vida para Jesus, como você que precisa de uma oração de reconciliação. Saia do seu lugar agora, em nome de Jesus. Vem aqui à frente, vem aqui à frente. Nós vamos orar. Todos vocês que levantaram suas mãos, podem vir aqui à frente, nós vamos orar em nome de Jesus. Se você vem acompanhando essa pessoa, vem aqui à frente com ela também, em nome de Jesus. Pode vir, venham, em nome de Jesus. Pode chegar aqui pertinho de mim, querido. Pode vir, venha. Mesmo que você não levantou a sua mão, mas você sente que precisa entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Ele. É só para essas pessoas agora. Agora não é uma hora de interceder por uma outra coisa, a não ser por isso. Orar para que essas pessoas se encontrem com Jesus. Para aquele que estava afastado, volte para o caminho, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Vocês que vieram aqui à frente, por favor, quantos de vocês vieram aqui pela primeira vez, entregando sua vida, querem entregar a vida para Jesus? Levante a mão. Quem está aqui querendo entregar sua vida para Jesus pela primeira vez? Pela primeira vez? Quantos de vocês estão aqui se reconciliando? Estavam afastados? Quantos de vocês? Levante a mão. Isso, bastante gente. Então nós vamos orar agora em nome de Jesus. Vamos fazer duas orações. Primeiro com você que veio aqui a primeira vez, com você que veio aqui agora entregando sua vida para Jesus. Feche seus olhos e repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Deus, pode deixar sair dos seus lábios, pronuncie isso, declare. Diga: Senhor Deus, eu sei que o Senhor me ama. E o Senhor me trouxe aqui nesta noite para ouvir esta palavra de amor e de cuidado, a palavra do bom pastor. E eu agora quero entregar a minha vida
para Jesus, o bom pastor, eu quero que Ele entre em mim e seja o meu Senhor e o meu Salvador para sempre. Eu quero seguir os passos de Jesus. Quero ser seu discípulo para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você que veio aqui e que você que está se reconciliando, você que está falando, preciso voltar para o caminho agora. Igreja, fique em pé, igreja. Estenda a sua mão em sinal de bênção. Vou orar por você, Senhor. Só o Senhor sabe o que essas pessoas passaram, porque eles já estiveram no caminho, seguindo as pisadas do pastor, e de repente saíram para um lado, saíram para o outro. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor que conhece todas as coisas, que o Senhor, ó Deus, possa estar agora ministrando no coração deles, testificando pelo Espírito que o Senhor os tem tomado de volta, que foi o Senhor quem os trouxe aqui esta noite, para que eles voltem para o caminho, sejam firmes e constantes, seguindo o Senhor. Os abençoa, Deus. Tira deles, do coração deles, toda a culpa, toda a condenação, toda a doença, toda a ferida, saia em nome de Jesus, e que agora dentro deles haja uma paz que excede todo entendimento, para a glória do teu nome, ó Deus, porque o Senhor é esse pastor especial, ó Deus, que é tudo, que é provisão, que é tudo, que é segurança, que é direção, que é, ó Deus, o Senhor é aquele pastor que vai guardá-los todos os dias de suas vidas, e eles habitarão na casa do Senhor por longos, eternos dias. Nós profetizamos toda a cura na vida deles, como igreja de Jesus, no nome de Jesus, amém, amém. Vamos aplaudir mais uma vez esse Senhor maravilhoso, que tem feito essa obra maravilhosa, glória a Deus.